Em 1992, em um período que o Reino Unido estava se preparando para adotar o euro como moeda, o investidor George Soros fez uma aposta ousada, que o tornou conhecido mundialmente como o homem que quebrou o Banco Central da Inglaterra. Soros ganhou 1 bilhão de libras de lucro e o Banco da Inglaterra sofreu uma perda estimada de 3,3 bilhões de libras, nesse dia que ficou conhecido como Quarta-feira Negra, e mudou os rumos da economia britânica para sempre. Mas como isso tudo aconteceu? É isso que vamos ver nesse vídeo. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus começaram a buscar uma forte integração econômica, como uma forma de prevenir futuras guerras e conflitos que poderiam novamente devastar o continente. Inicialmente, 6 nações assinaram o Tratado de Roma e criaram a Comunidade Econômica Europeia, visando liberalizar o comércio entre os países membros. Reino Unido, Dinamarca e Irlanda se juntaram ao acordo, e um passo mais além começou a ser dado: a preparação para a adoção de uma moeda única, a fim de criar um mercado comum e impulsionar o comércio europeu. Dessa forma, com o objetivo de iniciar a unificação monetária dos países membros, foi implementado um sistema chamado de Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio, conhecido como ERM, onde todos os países membros tinham que igualar o valor de suas moedas ao marco da Alemanha, a economia mais forte e politicamente estável da Europa. Por exemplo, cerca de 3 marcos no mercado internacional deveriam ser iguais a 1 libra esterlina no caso do Reino Unido. E caso a moeda britânica começasse a se desvalorizar demais em relação ao marco e atingisse o limite estabelecido pelo sistema ERM, o Banco Central da Inglaterra deveria intervir e reverter essa situação, tendo 2 medidas possíveis para isso. A primeira, elevando a taxa de juros. Assim, os títulos de dívida do governo, como Tesouro Direto, se tornariam mais atraentes, aumentando a procura de investidores estrangeiros pelos títulos, que só poderiam ser comprados com libras, consequentemente valorizando a moeda britânica no mercado internacional. A segunda forma é usar as reservas de dinheiro que o Banco Central guarda, para literalmente comprar libras no mercado, aumentando artificialmente a demanda pela moeda e a valorizando. Portugal, Espanha, França e todos os outros países membros também teriam que fixar seu câmbio no marco e implementar esse sistema, com o objetivo final de, no futuro, adotarem uma moeda única, que impulsionaria a economia da Europa e aumentaria a integração política da região. No entanto, o país que adotasse o ERM teria um grande problema, uma vez que a taxa de juros é um importante instrumento para a economia de um país. Menores juros permitem às empresas se financiarem mais facilmente e a população consumir mais, fomentando a atividade econômica e reduzindo o desemprego. Entretanto, o país que decidisse por fixar sua moeda ao marco perderia essa capacidade, pois mesmo que sua economia estivesse em recessão, ele deveria manter as taxas de juros altas para assegurar que sua moeda ficasse igual à da Alemanha. No caso da Inglaterra, 3 marcos por 1 libra. No final, o único país que poderia livremente determinar sua taxa de juros sem se preocupar com o valor de sua moeda era a Alemanha, que seria a base de todo o sistema ERM. Por causa disso, os políticos ingleses estavam divididos quanto à implementação do sistema. Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, se opôs, porque isso levaria a uma perda da autonomia monetária dos britânicos. No entanto, pressões internas, como a de John Major, ministro das Finanças inglês, que alegava que o sistema colocaria a Inglaterra no coração da Europa, eram grandes e estavam tomando força dentro da Inglaterra. Nesse contexto, em 1990, com o crescimento do movimento pró-Europa, John Major se tornou primeiro-ministro inglês e finalmente levou o Reino Unido a implementar o ERM e, portanto, fixando a libra no marco. No entanto, esse foi somente o início dos problemas da Inglaterra.
Nesse mesmo momento, a Alemanha Ocidental começava a se reunificar com a Alemanha Oriental, depois da queda do Muro de Berlim. E por isso, o governo alemão estava gastando de forma acelerada, por meio de empréstimos e impressão de dinheiro, para modernizar a infraestrutura e indústria da Alemanha Oriental, além de transferir renda para reduzir a desigualdade entre as duas regiões. E essa elevação drástica do gasto público acabou por aumentar a inflação de sua moeda, o marco. Por isso, o Banco Central da Alemanha foi forçado a aumentar a taxa de juros, de 2,5% para 8,75%, uma vez que isso reduziria o consumo da população, aumentaria a atratividade dos títulos do governo, valorizando a moeda e, consequentemente, conteria a inflação. O grande problema é que isso era uma péssima notícia para os outros países membros da Comunidade Europeia, porque se investidores conseguem converter suas libras, francos ou liras em uma moeda muito mais estável e confiável, o marco da Alemanha, a um valor fixo que foi determinado pelo ERM, e as taxas de juros na Alemanha estão subindo, ou seja, seus títulos estão se tornando cada vez mais atrativos, os investidores somente iriam optar em ficar com as suas moedas de menor reputação do Reino Unido, França e Itália se eles também aumentassem suas taxas de juros. No entanto, esses países estavam passando por uma grande desaceleração econômica, e a Inglaterra, principalmente, estava no meio de uma forte recessão. Por isso, elevar os juros somente pioraria ainda mais a situação desses países. Se eles não tivessem entrado no ERM, à medida que os juros na Alemanha subissem, os investidores, atraídos pelos títulos do governo da Alemanha, começariam a vender suas libras, francos ou liras e comprariam marcos no mercado, levando uma desvalorização das moedas da Inglaterra, França e Itália. E isso seria bom, porque seus produtos se tornariam mais baratos para os consumidores da Alemanha e os produtos alemães caros na Europa, e assim as exportações desses países aumentariam. No entanto, como os membros da Comunidade Europeia haviam fixado suas moedas no marco, eles tinham que fazer de tudo para que suas moedas não se desvalorizassem, para cumprir com o sistema ERM, mesmo que isso significasse prejudicar a própria economia. O ministro das Finanças inglês, Dorman Lamont, disse que faria o que fosse necessário para que a libra não se desvalorizasse. Dessa forma, cada vez que a libra caía, o Banco Central inglês gastava suas reservas de dinheiro comprando mais libras no mercado, a fim de aumentar artificialmente a demanda e evitar uma queda. Dessa forma, cada vez que a libra caía, o Banco Central inglês gastava suas reservas de dinheiro comprando mais libras no mercado. Foi aí que George Soros, investidor e fundador de um dos maiores fundos de investimento da Inglaterra, viu uma oportunidade única. Soros percebeu que a Inglaterra estava no limite e não conseguiria evitar a desvalorização de sua moeda por muito tempo, porque a economia do país estava em recessão e, portanto, seria muito prejudicial aumentar a taxa de juros. E as reservas do Banco Central uma hora acabariam se houvesse uma desvalorização muito grande. A moeda inglesa só precisava de um catalisador para levar a uma queda generalizada de seu valor, e Soros sabia disso. Com isso, seu plano era pegar emprestado com bancos o máximo de dinheiro em libras que conseguisse, e logo depois as venderia no mercado internacional em troca de marcos, de modo a forçar uma queda tão grande da moeda britânica que o Banco Central inglês não conseguiria conter. E depois que a moeda colapsasse, Soros trocaria seus marcos por libras, usando o dinheiro para pagar o empréstimo e lucrando em cima da diferença. Em setembro de 1992, George Soros havia tomado 10 bilhões de libras em empréstimos e começou a vender esse dinheiro em troca de marcos no mercado internacional. Dessa forma, à medida que ele começou a vender, mais especuladores se juntaram a ele e passaram a vender também, provocando uma queda abrupta na moeda britânica. O Banco Central da Inglaterra passou a gastar todo o dinheiro que tinha em suas reservas comprando libras, tentando reverter a queda de sua moeda.
e em uma última medida desesperada, elevou a taxa de juros de 10% para 15%, mesmo com o país ainda em recessão. No entanto, seus esforços não conseguiram conter a queda provocada por Soros. Em pouco tempo, a Libra caiu 20% contra o marco e Soros lucrou 1 bilhão de libras em um dia com essa jogada, enquanto o Banco Central da Inglaterra teve um prejuízo de 3 bilhões de libras, perdendo a maior parte do dinheiro que tinha em reservas monetárias. E em seguida anunciou que abandonaria o ERM, deixando sua moeda flutuar livremente. Além disso, John Major e o Partido Conservador Inglês tiveram sua reputação manchada para sempre e perderam o apoio popular. Esse dia ficou conhecido como Quarta-feira Negra e marcou para sempre a história britânica. Depois desse evento, no entanto, a taxa de juros foi finalmente reduzida para cerca de 6%, dado que o Banco Central não tinha mais o compromisso de manter a Libra fixada ao marco. A desvalorização de sua moeda favoreceu as exportações britânicas e o país começou lentamente a se recuperar economicamente. Depois desse caos na Inglaterra, os britânicos conseguiram voltar a crescer. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, siga nossa página no Instagram @razão econômica para conteúdos diários de alta qualidade sobre economia. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.